Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. No dia de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. O cristão, ele pode vir a não pecar? O cristão pode viver uma vida sem pecado? Essa é uma discussão que perdura por longos séculos. E de vez em quando surge algum movimento dizendo que o cristão não peca, usando alguns textos das escrituras sagradas, como este aqui, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, versículo 4 a 9. Eu vou ler aqui para vocês na Nova Versão Internacional. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ok? E diz aqui no verso 9 de 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Esses versículos, eles são usados por alguns movimentos heréticos e também por algumas igrejas extremamente controvertidas, querendo afirmar que aquele que está em Cristo não peca. Então, o que quer dizer isso na prática? Não vivem pecando. Não podem viver pecando. É isto praticamente que está escrito na palavra. Olha, as pessoas não pecam. Eu tenho também outra versão que dá esse entendimento aparente, né? O que João quis dizer com essas declarações? Várias respostas foram dadas a essa pergunta ao longo dos séculos. Mas aqui consideraremos praticamente apenas duas delas. Vamos ver a primeira explicação? A primeira explicação, a popular desses versículos, é que a nova natureza do cristão não pode pecar. Ou seja, a semente de Deus, que é perfeita, permanece no cristão e nunca deseja, nem comete, nem mesmo um único ato de pecado. Embora haja muitas verdades nessa visão, ela, no entanto, enfrenta objeções bíblicas. Ok? Bem, primeiro de tudo, João, ele praticamente não diz que a nova natureza do cristão não pode pecar. Ele diz que é o próprio cristão que não pode pecar. Certo? Ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, 1 de João 3, verso 9. Bem, o que significa ele? E o que significa não pode viver pecando? Bem, vamos entender que o cristão, como uma pessoa, ele é uma pessoa, de certa forma, completa, certo? Essa mesma pessoa de quem João diz que é nascido de Deus, na última parte do versículo, é que começamos a entender o que o texto quer dizer, certo? Bem, em segundo lugar, uma segunda maneira de muitas pessoas fazerem uma proposta sobre esse versículo é o seguinte, que a nova natureza de um cristão não peca. Entendeu? E isso praticamente é uma afirmação sem sentido.
Ou seja, somente pessoas são capazes de pecar ou não pecar, né? Não a natureza praticamente da pessoa, tá? Uma natureza não é algo que possuímos separadamente de nossos pecados, né? É uma descrição errônea esta, certo? Então, analisando e fazendo outro raciocínio sobre essa questão, praticar o pecado, o que diz a Bíblia sobre praticar o pecado? A gente vê o verso 7 e verso 8. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Certo? Sendo assim, nós começamos a observar o seguinte, que praticar a justiça é o que João praticamente está expondo aqui, não é um único ato de justiça, mas a prática da justiça. Então, da mesma forma, quando ele fala nessa passagem da impossibilidade dos cristãos praticarem pecado, ele provavelmente tem em mente não um único ato de pecado, mas a prática do pecado. É isso que ele está expondo aqui. O raciocínio bíblico é este. Dentro dessa plataforma de raciocínio, nós podemos ver o seguinte, que João ele está preocupado aqui em mostrar que as ações reais dos cristãos eles são opostas às ações daquela pessoa que não é regenerada. É isso que João está preocupado aqui. Ele está falando sobre os cristãos realmente não pecando, mas não todas as pessoas, né? Ou seja, os cristãos regenerados, tá? Aquele que é regenerado, que tem uma nova natureza, ou seja, o ensinamento, ele está mostrando que uma pessoa que é regenerada, ela não vive na prática do pecado. Então, a melhor explicação para esses versículos é que o pecado de um crente, que um crente pratica, é que ele não vive na prática do pecado e, portanto, não pode viver nessa prática. Então, não é o pecado como uma coisa habitual e persistente. João ele está literalmente dizendo que o cristão não pratica o pecado neste raciocínio bíblico, tá? Porque quando você começa a ver aqui o capítulo 1 de 1 João, você vê o seguinte, João dizendo em 1 e 8, tá? 1 e 7. Se porém andarmos na luz, ou seja, no evangelho verdadeiro, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, ou seja, se você afirmar que você não tem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, João não está caindo em contradição com as suas próprias palavras, conforme alguns querem acusar. Não. João está falando sobre a prática constante, aquilo que é habitual, aquilo que é persistente, certo? Então, ou seja, o cristão ele não vive na prática do pecado. Pelo contrário, o cristão pratica a justiça. Por isso que está lá em 1 João, 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Porque então o cristão se encontra incapaz de praticar o pecado. A resposta praticamente é dada no verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, algo como habitual,
persistente, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, é algo vindo de cima para baixo. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, a pessoa é nascida de Deus, ela não vive na prática do pecado. Então, todos os cristãos têm uma nova natureza, a semente de Deus, como a sua identidade essencial. Essa nova natureza, ela é perfeita, se coloca contra todo o mal, praticamente impedindo o crente de viver nessa vida de pecado. A caminhada do cristão não é perfeita, logicamente. No entanto, porque ele ainda tem a carne, através do seu corpo mortal, né, ela será redimida um dia. Então a nova vida, já presente hoje em Cristo, ela se manifestará na plenitude após a sua morte física e em seu encontro com Cristo Jesus. Então, essa compreensão das palavras de João é a única que dá um peso total ao tempo presente dos verbos envolvidos e que é refletida nas melhores traduções modernas do inglês. Tá bom? 1 João capítulo 3, verso 4 a 9. Deixe seus comentários, seus likes. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. E até um próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.